Olá, meus queridos amigos, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, luz e paz, como sempre, ao seu coração. Você sabe, para você participar é muito fácil, basta você mandar sua mensagem aqui para a gente, institutonamastê.com.br. Meus amigos, hoje eu queria conversar um pouco com uma mãezinha chamada Dona Marisa. A Dona Marisa abriu o coração para nós aqui dizendo o seguinte: Ricardo, eu tenho um filho, estou tendo graves problemas com ele com dependência química já há alguns anos. O pai dele nos abandonou, eu criei-o, né, praticamente como mãe solteira, e eu sinto que ele tem uma revolta muito grande em relação à ausência do pai, que nunca o procurou. Ele soube recentemente que o pai está vivo, mas que não quis saber dele. Parece que a partir daí tudo ficou muito mais complicado. Eu confesso que eu não tenho estrutura para lidar com essa situação. Eu brigo com ele, grito demais e fico sem saber. Ao mesmo tempo, me culpo muito porque eu acho que não fui uma boa mãe. E aí vejo que ele, né, infelizmente, tem seguido um caminho muito tortuoso. Parece que nada do que eu falo a partir de agora entra no seu coração. Por favor, o que que eu posso fazer? Dona Marisa, vamos lá. Primeira coisa, tenha calma. A senhora precisa se cuidar. Gente, é muito nítido que desafios existenciais, né, que qualquer um de nós pode passar e passa, cada um na sua realidade, exige de nós um grande nível de esforço, de energia e até mesmo de maturidade. E muitas vezes uma maturidade que a gente ainda não tem. A gente vai aprender a ter, mas ainda não tem. Pelo que a senhora está contando para a gente aqui, né, na sua cartinha, o fato de naturalmente ter sido abandonada pelo companheiro, ter que criar um filho sozinho, isso é um grande desafio. E é muito notório que essa pressão talvez não tenha lhe feito muito bem. E acho que dificilmente faria bem a qualquer pessoa que tivesse no seu lugar. Mas pela sua fala, e eu digo isso com todo respeito e carinho, parece que está faltando muito a senhora cuidar de si. Quando a senhora fala que a senhora, né, às vezes briga com ele, que a senhora não tem mais paciência, o que que ele está fazendo? Ele está só reagindo a isso tudo, né? Imagina só, ele se sente rejeitado por um pai que, pelo que eu entendi, não sei se ele achava que estava morto ou não, mas enfim, não morreu, não desencarnou. Ele está bem presente, pelo que eu entendi da sua fala, e não procura. Ele de repente tem dificuldade de comunicar os seus sentimentos, que é algo muito comum com pessoas que passam por esse tipo de experiência, né? E aí, ao ver a senhora nervosa, né, junto com ele, provavelmente ele não se sente à vontade para falar. Claro, a senhora, né, não tem culpa, mas a senhora cobra no intuito de educá-lo, mas isso funciona para ele como uma pressão a mais. Resumo da história: as drogas funcionam como uma válvula de escape. Aliás, gente, é exatamente nesse tipo de contexto que a droga começa a ganhar espaço na alma humana, né? No momento de dor, de incerteza, no instante em que a gente não sabe muito o que fazer, a gente sente a necessidade de encontrar uma válvula de escape, e ao invés da gente buscar uma válvula de escape lúcida, né, como o evangelho, uma boa terapia, a gente infelizmente procura aquilo que parece ser mais fácil. Em contrapartida, é disparadamente o mais perigoso, o mais difícil, de fácil não tem nada, que é o caminho do vício. Pode ser bebida, pode ser o cigarro, pode ser qualquer outro tipo de vício que infelizmente nos aprisiona e cobra uma conta altíssima, né, elevada pelo que ele nos propõe. Mas enfim, resumo da história. Quando eu sugiro que a senhora se cuide, é que a senhora procure uma terapia, que a senhora procure ajuda especializada. Sabe por quê? Porque talvez a senhora precise também colocar para fora, né, muita dor, colocar para fora muitas coisas, né, que a senhora teve que passar, para a senhora dar conta, entende? Do seu coração estar receptivo para cuidar do seu filho. Talvez nesse momento a senhora precise cuidar da senhora, porque quem cuida também precisa de cuidado, para a senhora oferecer um cuidado ainda melhor para o seu filho. É lógico que, em paralelo a isso, sempre, gente, a presença do evangelho no lar. Não sei se a senhora faz, mas pelo que eu entendi, a senhora não faz. Trazer Deus para dentro de casa, não só numa oração fortuita, uma aqui, outra acolá, né, numa frase solta, ai meu Deus, se Deus quiser, não. Trazer Deus como um valor fundamental para dentro de casa. Agradecendo a comida, né, agradecendo tudo aquilo que vocês têm acesso, e mesmo as dificuldades, aprendendo a trazer o evangelho como uma fonte de renovação que talvez seu filho não tenha tido. E de repente, exatamente por essa ausência, é que ele acaba aceitando a influência que vem de fora. E casos, gente, como o da Dona Marisa, são presentes na maioria das famílias que passam por situações semelhantes, né? A viver na Terra, gente, não é fácil.
Entenda, não é fácil para ninguém, absolutamente ninguém. Cada um tem uma dificuldade numa determinada área, uma pedra de tropeço numa determinada área. Mas se a gente se desconecta do autocuidado, né, se a gente deixa de cuidar de si, de cuidar das próprias emoções, se a gente não consegue reescrever a nossa história de uma maneira mais, digamos, saudável, é claro que a tendência nossa é extravasar de uma maneira desequilibrada. Então, a mãe ou um pai faz isso na forma como lida com o filho. Não é intencional, mas faz. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? A gente faz, mesmo sem ter essa intenção. Um filho, consequentemente, recebe uma história complicada, não tem maturidade, reproduz o mesmo comportamento, e aí a gente tem o quê? Um círculo vicioso, até que a virtude entre no processo. A virtude do perdão, da compreensão, a virtude do entendimento. Alguém tem que amadurecer no meio desse sistema. E nesse sentido, o evangelho é uma grande bússola, é um grande apoio enquanto a gente procura, entende, gente, esse entendimento da vida, tá? Que não acontece da noite para o dia, mas ele existe, porque senão Deus jamais permitiria que a gente atraísse dificuldades que a gente não tivesse condições de aprender com elas ou, mais importante, de superá-las. Tá bom? Então, dona Marisa, luz e paz, todo o nosso carinho, nosso apoio ao seu lar, muitas vibrações positivas, mas não deixa de trazer o evangelho, de procurar ainda assim, sempre, claro, buscar o apoio, né? Para o seu filho, se aproximando dele, falando o quanto a senhora o ama, sem desistir jamais, mas procura ajuda para a senhora. Eu acho que a maneira mais rápida de ajudar o seu filho, sem dúvida alguma, vai ser auxiliando a senhora mesma. Tá bom? Meus amigos, um beijo grande no coração de vocês. Aproveita a sexta-feira, né? A gente vai voltar na segunda com mais uma pílula noturna. Que Deus os proteja sempre. Luz e paz. E você aí que é da Grande Maceió já sabe. A gente está aguardando vocês aí para o nosso evento de semana que vem, dia 10 e dia 11. Os Gigantes da Alma. Se inscrevam. Fiquem com Deus. E você já sabe. Obrigado por tudo, viu? Você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente. Muito breve.